A família da minha namorada é composta por parasitas e eu cansei disso. Estou namorando minha noiva há 4 anos e estamos noivos há 7 meses. Estamos tentando planejar um casamento para o outono do próximo ano. A infância dela foi terrível, para dizer o mínimo. Os pais dela eram narcisistas furiosos e ela era a bode expiatório dos 2 irmãos. Ela foi expulsa de casa assim que completou 18 anos. No entanto, ela era uma ótima estudante e trabalhadora, então, com algumas bolsas de estudo e um trabalho de meio período, ela tem uma carreira excelente e é bastante independente. O problema é que ela ainda tem contato com a família dela. Nenhum deles mudou, bem, na verdade, algo mudou, eles se tornaram mais financeiramente dependentes dela. Eles gostam de voltar lentamente para a vida dela e a chantageiam emocionalmente para obter apoio ou qualquer coisa que ela possa fazer. E eles não são agradáveis. São rudes, presunçosos e geralmente gostam de ser um incômodo. E minha noiva não consegue dizer não. Não importa as coisas horríveis que eles dizem ou como tentam intimidá-la abertamente. Sempre soube sobre a história familiar dela e sempre a apoiei nas questões com eles, mas no último ano eles se tornaram muito mais descarados. Eles vêm à nossa casa com mais frequência, fazem bagunça por toda parte. A mãe dela age como se fosse a madrasta da Cinderela. O pai dela bebe toda a minha cerveja e esvazia metade da geladeira. Os irmãos dela param ocasionalmente para agir como porta-vozes dos pais. Eles praticamente detratam o lugar e nos deixam para limpar a bagunça. E onde está minha noiva em tudo isso? Quietinha no canto, praticamente tremendo. Eu não sou tolo, há um trauma legítimo. Há a necessidade dela de se sentir amada por eles e a esperança de que eles a apreciarão. Antes que algum de vocês nobres comentaristas diga o óbvio, ela está fazendo terapia há anos para isso. Eu tentei estabelecer limites. Por quase 2 anos, tenho tentado afastar essas pessoas. Mas esta é a casa que ela comprou, e não importa a contribuição financeira ou qualquer outra coisa, ela não me deixa ter opinião sobre quem entra na casa dela. Ela foi abusada mental e emocionalmente por eles por tanto tempo. Ela me disse recentemente que quer ganhar a aprovação deles. Como eles estavam certos sobre ela. Como ela precisa ser melhor para eles. Tive conversas emocionais demais com lágrimas e súplicas para contar, esperando que ela tomasse medidas para melhorar. Mas ela é uma adulta. Não posso forçá-la a fazer nada. Eu a amo, mas não posso deixar de sentir uma grande amargura pelo que ela está fazendo. É agonizante ver alguém que você ama, alguém que você sabe que merece muito mais, se destruir abertamente por pessoas como a família dela. Tem sido doloroso vê-la chorar até adormecer todas as noites por causa deles. Tentei muitas vezes ajudá-la a sair das garras deles. Mas preciso pensar no futuro. O que acontece quando tivermos filhos? O que acontece quando ela estiver no pós-parto e os convidar? O que acontece se houver uma emergência médica para um de nós? E se nossas finanças ficarem apertadas e eles ainda exigirem dinheiro? Esta é a família dos sogros do inferno e eu não conseguirei evitá-los. Amanhã vou dizer a ela que quero adiar o casamento até que limites firmes sejam estabelecidos. Se ela sentir ressentimento, eu saio. Não consigo mais suportar. Recuso-me a assistir a uma morte lenta assim. Atualização. Conversei com ela e foi o melhor que o esperado. Atualmente, estou me instalando em um hotel por alguns dias e trabalhando em planos de longo prazo para me mudar. Ainda há muito acontecendo agora, mas talvez na próxima semana eu consiga reunir tudo em uma atualização. Segunda atualização. Na noite depois que fiz o primeiro post, decidi que ia ter uma conversa franca com minha noiva sobre a família dela. No entanto, ela voltou do trabalho mais cedo no dia seguinte e eu já estava de folga, então iniciei a conversa um pouco antes do planejado. Essencialmente, disse a ela que esse arranjo não era sustentável, que eu não me sentia confortável em casar com ela devido ao envolvimento da família dela em sua vida e que certamente não me sentia confortável em trazer um filho para esse mundo com eles. Eu não queria dizer para cortar contato com eles abruptamente, mas sugeri limitações rigorosas quanto às visitas deles e o que podem fazer na casa. Também solicitei terapia de casal antes do casamento. Ela não ficou feliz. Ela me olhava com raiva enquanto eu falava e começou a gritar comigo quando terminei. Ela me disse que eu não entendia a dinâmica deles e que funcionava para ela. Eu disse que eles são usuários abusivos que vão drená-la e que nunca os vi demonstrarem qualquer decência para com ela. Ela disse que só precisava trabalhar mais para que eles a apreciassem. Eu gritei com ela que uma criança não deveria ter que implorar e trabalhar para ser amada pelos pais. Finalmente, disse a ela que se ela não estabelecesse limites com eles, eu iria embora. Ela ficou furiosa. Como eu estava morando na casa dela, fui expulso. Então, nos últimos dias, estive em um hotel e coloquei minhas coisas em um depósito. E, francamente, tem sido ótimo. Vou ficar com a família por algumas semanas em meados de julho e, depois disso, vou começar a procurar uma casa para mim.
Passei os últimos dias relaxando, colocando em dia filmes e videogames para os quais não tinha tempo, e posso voltar do trabalho para um quarto tranquilo, sem a família dela destruindo o lugar. Ontem, no entanto, as coisas chegaram ao ponto crítico. Basicamente, estivemos sem contato desde que ela me expulsou, mas eu sei que todo sábado a família dela adora passar a tarde lá e ela me usava como um escudo contra os abusos deles. No entanto, em uma atitude bastante mesquinha, simplesmente mantive meu telefone no modo silencioso o dia todo e joguei Disco Elysium. Eu sabia que ela ligaria de volta pedindo ajuda com a família dela e, neste ponto, o ressentimento estava me dominando e eu queria ficar longe dos problemas dela. No final da noite, ela me enviou mais de uma dúzia de mensagens e finalmente 2 recados de voz frenéticos implorando para eu voltar para casa. Decidi ir até lá para ver como ela estava. Resumindo, ela estava chorando no sofá e, quando eu fui falar com ela, estava praticamente me esmagando com um abraço e chorando. Dei a ela um tempo para se acalmar e perguntei o que aconteceu. Resumindo, os pais e o irmão dela foram até lá para pedir dinheiro dela e dizer coisas horríveis para ela. Ela queria que eu fosse lá para ajudar, mas eu estava ignorando-a, e quando ela tentou pedir ajuda a uma das amigas e todos basicamente disseram que se dane, tudo começou a fazer sentido para ela. Ela expulsou a família, mas não antes deles dizerem algumas coisas absolutamente terríveis que não vou repetir. Ela ficou se desculpando para mim e me pedindo repetidamente para voltar para casa. Eu disse a ela claramente que comecei a sentir um grande ressentimento em relação a ela há algum tempo e, embora eu a amasse e entendesse que era trauma e não uma atitude diretamente abusiva dela, havia questões importantes que precisariam ser resolvidas se quiséssemos seguir em frente. Aqui estão os termos que coloquei. 1. Ela vende a casa e nós compramos uma casa juntos. Ganhamos aproximadamente a mesma quantia de dinheiro e eu não vou morar em uma casa sobre a qual não tenho igual controle. 2. A família dela nunca pisará na casa. Eles nunca virão. Serão tratados de maneira muito ameaçadora por mim se tentarem entrar. 3. Ela encontrará um novo terapeuta e começaremos a fazer aconselhamento pré-matrimonial. 4. Ela nunca me forçará a interagir com a família dela. 5. Manteremos um contato reduzido com a família dela por agora, mas não se engane, estamos trabalhando para um contato zero completo por parte dela. Eu disse a ela que a amo, que estamos juntos há um tempo e temos memórias lindas, e sei que ela está sofrendo devido ao abuso, mas esses termos são inegociáveis, e se ela tiver algum problema com algum deles, teremos que seguir caminhos separados. Ela me disse que percebeu há um tempo que a família dela é tóxica e prejudicial e que quer fazer mudanças. Ela aceitou, mas alguns desses pontos levarão um tempo para serem concretizados. Por enquanto, vou ficar no hotel até voltar para ficar com minha família. Ela é bem-vinda para vir me visitar, mas deixei claro que a casa dela não é um lugar onde quero ir. Tanto ela quanto eu estaremos de folga amanhã, então passaremos o dia aqui e talvez a gente saia. Isso obviamente ainda não acabou, mas talvez eu não poste mais nada até meados de agosto ou algo assim. Terceira atualização. Apesar de todas as intenções de não atualizar até muito mais tarde com a esperança de uma relação melhor com minha noiva e dela estabelecer limites com a família tóxica dela, nós terminamos. Essencialmente, o que aconteceu foi que, depois do último fim de semana em que eu a deixei para lidar com ele sozinha, ela pareceu finalmente entender a situação e estava aberta a mudanças, incluindo limites e uma possível mudança de casa. Passamos segunda e terça-feira juntos no meu hotel, onde eu estava até voltar para minha família por algumas semanas. Na outra noite, ela estava sendo muito vaga com as mensagens quando originalmente deveria vir me visitar. Ela chegou muito mais tarde do que o esperado e eu sabia que algo estava acontecendo. Ela basicamente despejou sobre mim como eu era abusivo, controlador, excessivamente exigente e pouco apoiador. Em 5 segundos, percebi que ela estava repetindo palavra por palavra algum tipo de discurso ensaiado pelos pais dela. E para ser honesto, eu estava tão irritado nesse ponto, apesar de ter feito um grande esforço por ela, que decidi ser um babaca. Perguntei a ela se a família dela a havia mandado dizer isso. Ela disse que sugeriram, mas que ela mesma tinha pensado. Perguntei a ela para explicar em detalhes o que eu havia feito. Ela disse que eu estava vivendo como um parasita à custa dela. Lembrei-a de que estou pagando metade da hipoteca dela, metade das contas e das compras também. Eu tenho meu próprio carro que pago. Um emprego que ganha quase tanto quanto o dela, ao contrário dos pais dela que exigem pagamentos semanais e saqueiam a cozinha nos fins de semana. Pedi para ela tentar novamente com algo melhor. Ela parecia confusa e disse que eu estava tentando isolá-la. Eu meio que sorri como um idiota e lhe disse que sempre apoiei as muitas amizades dela que ela destruiu sozinha porque ninguém quer lidar com a família dela ou ser usado como um escudo como eu. Eu estava praticamente exigindo saber por que ela está tão determinada a destruir sua vida por essas pessoas. Ela apenas gritou que eu não entendo a família dela e que ela só está tentando recuperar o amor deles e estava basicamente surtando nesse ponto. É tão chocante ver isso de perto.
Eu entrei em alguns subreddits para obter perspectivas, e se você tem alguma familiaridade com eles, verá como as pessoas que são vítimas de abuso pela própria família podem ser completamente destruídas por isso que acabam acreditando verdadeiramente que são o problema e que merecem passar por isso. Bem, era assim que ela estava. Ela estava completamente quebrada e não queria ajuda. Não queria melhorar, só queria piorar. A realização foi como um caminhão me atingindo. Eu realmente me senti um tolo por ter tentado, mesmo que fosse o que eu deveria ter feito em primeiro lugar. Ela estava praticamente fora de si nesse ponto e eu estava mentalmente exausto e precisava que ela saísse antes que alguém chamasse a polícia. Ela finalmente foi embora, mas alguns vizinhos preocupados vieram me checar. Alguns amigos dela estão cientes da situação e me enviaram mensagens para verificar como eu estava. Eu disse a eles a verdade que eu só precisava ficar sozinho para pensar no que fazer a seguir. Eles revelaram que ela havia dado a eles discursos semelhantes depois que expressaram preocupação por ela. Um até ouviu que ela pode estar possivelmente correndo o risco de perder o emprego. Ela definitivamente está passando por algum tipo de crise mental. Pelo que entendi, ela agora está completamente isolada. Ela está realmente correndo para uma vida horrível e solitária agora. Não há nada que eu possa fazer por ela neste momento e, por mais egoísta que pareça, estou apenas aliviado por não participar mais disso. Quarta atualização. As coisas meio que se resolveram, mas havia alguns detalhes soltos. Eu esqueci completamente de mudar meu endereço de correspondência, o que eu deveria ter feito o mais rápido possível, então algumas coisas importantes foram enviadas para a casa dela. Eu tive que ir buscá-las, além de alguns itens finais que eu queria levar para minha mudança e que deixei lá. Decidi que queria realmente pegá-los. Ela estava sendo difícil e não respondendo às mensagens sobre isso, então eu tive que ir buscar pessoalmente. Levei uma amiga em comum, só por precaução. Felizmente, ela foi cooperativa ao me deixar pegar minhas coisas e não foi um grande problema. Ela teve muitas coisas desagradáveis a dizer. Me contou que já estava saindo com outras pessoas. Disse como estava feliz agora que eu tinha ido embora. Disse que finalmente estava livre de mim e que estaria muito melhor sem mim. Muitos insultos genéricos e coisas horríveis que você esperaria de um término ruim. E sabe de uma coisa? Era tão óbvio que era um roteiro ensaiado pela família dela e você podia facilmente ver o quanto ela estava miserável. Ela parecia um desastre, como se não tivesse dormido há dias. A casa estava uma bagunça. Ela nem estava gritando. Soava tão exausta e quebrada quando dizia isso. Ela nem sorriu ao dizer nada. Apenas um rosto contorcido de ódio e raiva. Ela não era mais a mulher que eu conhecia. Aquela pessoa tinha ido embora. Quando eu estava me preparando para sair, ela ainda continuava falando. Eu estava farto e disse algo como parabéns. Seus amigos se foram. Seus escudos humanos se foram. Seu noivado acabou. Seu apoio se foi. Qualquer pessoa que já te tratou como um ser humano decente se foi. Só estão você e sua família. Espero que você esteja feliz enquanto eles te drenam. Provavelmente não foi exatamente assim, mas algo parecido. Ela simplesmente ficou lá. Literalmente só me olhou com indiferença e foi embora enquanto eu saía pela porta. Enquanto saíamos, a amiga em comum, Tiffany, perguntou se eu estava bem. Eu a assegurei que sim e que estava apenas tentando me preparar para voltar para casa na próxima semana. Ela também confirmou que ouviu que Mies perdeu o emprego por não comparecer por vários dias e basicamente sumir. Eles vão tentar uma intervenção na próxima semana e perguntaram se eu poderia participar, mas eu não vou adiar minha viagem porque, francamente, eu só quero uma separação limpa. Sei que, se eu permanecer envolvido, vou testemunhar o lento processo de uma separação total ou uma possível tentativa de desvivimento. Eu simplesmente não consigo fazer isso. Apesar de tudo, estou realmente empolgado com o futuro e percebi que ignorei muitos sinais vermelhos no começo. Mesmo com tudo o que aconteceu, sei que estarei bem e que vou ficar bem. Espero que esta seja minha atualização final. Ainda estarei na cidade até domingo à tarde, então algo pode acontecer enquanto eu ainda estiver aqui, mas se acontecer, não será nada emocionante. Quinta atualização. Atualmente estou de volta ao meu estado natal com a família, reacostumando-me com a área. Decidi ficar aqui permanentemente e estou começando o longo processo de procurar casas na região. Estou indo muito bem e saindo com amigos e familiares. Alguns amigos em comum da minha ex-noiva me informaram o que tem acontecido e, finalmente, as coisas parecem estar melhorando. O plano era uma intervenção no domingo, mas no sábado à noite, depois que a família dela visitou novamente, ela ligou para amigos em um estado absolutamente maníaco, e parece que finalmente caiu a ficha de como ela estragou tudo. Foi um ataque de pânico completo e um colapso que acabou com ela no pronto-socorro. Nem é preciso dizer que ela finalmente admite o quanto está infeliz e que estragou sua vida gravemente. Aparentemente, ela tentou me ligar, mas eu a bloqueei.
Ela ainda tem seu emprego e a informação de que o havia perdido estava errada, mas ela está por um fio lá, e seu chefe basicamente ordenou que ela usasse suas férias para colocar a cabeça no lugar. Ela é uma funcionária valiosa e eles estão tentando garantir que ela se recupere antes de decidirem demiti-la. O grupo de amigos dela é extremamente unido. Minha ex sempre foi uma amiga muito prestativa e solidária, então faz sentido que o grupo esteja fazendo tanto para ajudá-la. No entanto, há um acordo tácito de que, se ela voltar a ser como era antes, todos estão preparados para deixá-la afundar sozinha. Ela está indo tão bem quanto se poderia esperar. A família dela continuou a bombardear com ligações e mensagens. Tentaram aparecer na casa dela, mas foram firmemente redirecionados por amigos e até vizinhos. Espero que ela realmente entenda o tipo de sistema de apoio que tem. Como normalmente acontece em disputas familiares tumultuadas, os pais e irmãos dela levaram a situação para o Facebook, o que, pelo que ouvi, acabou favorecendo minha ex, pois expôs o comportamento deles para muito mais pessoas e parece que os calou por um tempo. Por fim, ela pediu a um dos amigos em comum para me passar uma mensagem. Basicamente, ela admitiu que todas as coisas horríveis que me disse não eram verdadeiras e foram influenciadas por sua família, como eu já sabia que eram. Ela pediu desculpas por como as coisas terminaram e esperava que, um dia, pudéssemos nos reconectar. Infelizmente, tive que dizer que precisamos permanecer separados para sempre e que ela só precisa focar em sua cura, mas disse que ainda me importo com ela e desejo o melhor, mas esse precisa ser nosso adeus. A mensagem parece ter sido passada, e os amigos dela estão ajudando-a a processar isso. Ela tem um longo caminho pela frente, mas espero que encontre sua paz, assim como estou encontrando a minha. Sexta atualização. Eu realmente não achava que faria outra publicação sobre essa confusão. Tenho estado muito bem desde que voltei para casa. Todas as minhas coisas chegaram aqui e atualmente estou hospedado com minha família enquanto procuro uma casa. Já ajeitei meu trabalho por aqui e estou de volta ativa desde a semana passada. Infelizmente, apesar de todas as tentativas de ajuda dos amigos da minha ex, a situação agora realmente terminou da pior maneira possível, e o grupo de amigos foi destruído como resultado. Minha ex se desviveu. Praticamente tudo que vou relatar eu soube na noite passada. Desde que fui embora, os amigos dela estavam ajudando-a a se reerguer. Empurrando-a para uma terapeuta melhor, ajudando a estabelecer limites com a família, tirando-a de casa. Eles realmente fizeram tudo o que podiam. No entanto, Tiffany, a amiga que estava lá me ajudando na última vez que falei pessoalmente com minha ex, começou a suspeitar quando viu minha ex ficando muito íntima com o namorado dela, Daniel, quando eles saíram na casa dela. Não sei muitos detalhes sobre quando a situação piorou, mas ela conseguiu pegar o telefone do namorado quando ele estava dormindo e encontrou mensagens muito sexuais entre eles, e, para minha enorme surpresa, essas mensagens datavam de mais de 5 meses atrás. Tiffany obviamente perdeu o controle e contou para todo mundo. O que ninguém poderia esperar foi o show de horrores que se seguiu. Daniel, agora ex de Tiffany, em um movimento de dane-se total, jogou outro membro do grupo de amigos, Joseph, embaixo do ônibus, alegando que ele o ajudou a encobrir tudo. A namorada de Joseph, por sua vez, terminou com ele e o expulsou de casa. Um grupo de amigos com cerca de 9 pessoas, incluindo minha ex, praticamente explodiu, e as únicas pessoas que ainda falam entre si são Tiffany e a ex de Joseph. Vale lembrar que, enquanto me contavam isso, fui informado que, embora eu esteja fora há cerca de um mês, tudo isso aconteceu literalmente na primeira semana. Imediatamente, minha ex perdeu todo o seu sistema de apoio e foi essencialmente culpada por tudo. Isso apenas piorou ainda mais seu estado mental, que já estava em declínio. Claro que todos queriam saber por que ela fez tudo isso com uma de suas melhores amigas. Ela deu o discurso de sempre, dizendo que eles se aproximaram, que ele era um bom sistema de apoio para ela e, obviamente, contou à família sobre ele, e eles o aprovaram em vez de me aprovarem. Na noite em que saí da casa dela para o meu hotel, ela o convidou para ir até lá. Aparentemente, o plano final dela era me deixar por ele eventualmente, no entanto, ele não deixaria Tiffany por ela e ele odiava ouvir sobre a família dela, então obviamente ele não iria querer nada além de um caso secreto. Sinceramente, imaginei que estaria muito mais irritado do que fiquei, mas eu já tinha começado a seguir em frente, tinha feito um exame completo de saúde recentemente no meu novo médico e recebi um atestado de saúde, incluindo a ausência de IST, então não precisei me preocupar com isso, e, francamente, isso não faria nenhum bem neste momento. Me disseram que não me informaram antes porque, honestamente, ninguém sabia como me contar algo assim tão tarde no processo, o que eu entendo. Então, sim, minha ex foi completamente ostracizada, até pelo ex de Tiffany, que simplesmente desapareceu. Ela foi bloqueada e deixada para lidar com seus problemas sozinha. Tiffany só sabia que ela finalmente perdeu o emprego de vez e basicamente passou todo o seu tempo livre recebendo visitas da família. Eles finalmente venceram, de certa forma. Há 2 noites, foi descoberto que ela havia tirado a própria vida em sua casa. A família dela a encontrou.
Um dos membros do antigo grupo de amigos que morava perto apareceu na casa dela quando os paramédicos chegaram. A família estava lá e parecia não se importar. Tiffany me ligou na noite passada apenas para me dar um aviso. Havia várias cartas, e ela me perguntou da forma mais delicada possível se eu gostaria de receber a minha, apenas para ter um encerramento. Realmente não sei o que fazer em relação a isso. Estou me sentindo mentalmente horrível agora. Percebo que nunca conheci essa mulher de verdade. Tive que aceitar, no último mês em que estive em casa, que ela foi abusiva no relacionamento, com tudo que me fez passar por causa da família dela. E agora parece que isso era uma maneira de tentar me afastar para que ela pudesse estar nos braços de outro homem que a família dela parecia gostar. O que, francamente, me deixa ainda mais confuso. Porque o que ele tinha que eu não tinha? Eles simplesmente gostavam de ferrar com a vida dela? Alguma coisa entre nós foi real? Alguma coisa com o grupo de pessoas com quem passei anos da minha vida foi real? Estar de volta aqui é a melhor decisão que já tomei, e agora tenho plena confirmação disso. Posso começar uma terapia para processar essa bagunça, passar tempo com um grupo de pessoas realmente confiáveis, cara a cara, em vez de online, e tenho minha família por perto para me apoiar. Mas sim, isso vai me atormentar por muito tempo. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.